Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos felizes por estarmos aqui nesta noite para cultuarmos ao Senhor nosso Deus, Ele que é digno de toda honra e toda glória. Eu quero ler a palavra do Senhor aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25 nos diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. São palavras de estímulo para nós cuidarmos uns dos outros, a considerarmos uns aos outros, estimularmos uns aos outros no amor e nas boas obras, e congregarmos, porque não podemos exercer a vida cristã, não podemos ajudar, estimular uns aos outros a exercer o amor e as boas obras se não congregarmos, se não estivermos juntos, se não estivermos em comunhão, se não estivermos aqui, se não vivermos como comunidade, se não vivermos como igreja. E esta é a razão porque nós estamos aqui hoje, essa é a razão porque semana após semana nós nos reunimos para congregarmos, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos expressarmos a nossa vida de comunhão, de que estamos no corpo de Cristo, de que nós amamos juntos, realizamos as boas obras juntos, de que nós ajudamos uns aos outros, de que nós celebramos a vida que nós temos no Senhor juntos. Por isso nós cultuamos, nós cantamos em louvor ao Senhor, compartilhamos a palavra, nós oramos juntos, porque o Senhor é digno e Ele sempre será, por todo o tempo. Então, todos os dias das nossas vidas, nós cultuaremos, nós celebraremos ao Senhor. Ele é digno, não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o momento das nossas vidas, Ele é sempre digno. Amém? Vamos fazer uma oração nesse instante. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar, agradecendo a Deus por estarmos aqui, agradecendo ao Senhor pelas nossas vidas. Eu não sei se hoje você está feliz, você está animado ou desanimado, não sei se você está triste, não sei como você está, mas eu sei que você veio para adorar a Deus, eu sei que você veio para cultuar, e o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele recebe a nossa adoração, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele nos abençoa. Nesta noite nós queremos cultuar, celebrar ao Senhor, nós queremos expressar a nossa adoração, o nosso louvor, agradecemos àquele que nos chamou, àquele que nos criou, àquele que nos salvou, aquele que é digno de honra, glória e toda adoração. Eterno Deus, te damos graças, eterno Deus, eis-nos aqui. Senhor, obrigado por mais um dia que nós temos a oportunidade de nos reunirmos na comunhão para louvarmos, para adorarmos ao Senhor. Recebe a nossa adoração nesta noite, ó Deus, seja louvado através da nossa música, ó Deus, o Senhor que ouve as nossas orações, o Senhor que é fiel, o Senhor que é Deus conosco, Deus presente, Teu Espírito está neste lugar. Eis-nos aqui, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e nos capacita, Senhor, para adorá-lo, para exaltá-lo, ó Deus. E nesta noite nós nos prostramos diante do Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés, ó Deus, e declaramos que Tu és digno, e só o Senhor é digno. Declaramos que Tu és Deus, declaramos que Tu és fiel, declaramos que as nossas vidas pertencem ao Senhor, declaramos que este culto é para o Senhor. Na comunhão, no ajuntamento, ó Deus, de cada um de nós cultuamos, adoramos, seja louvado, ó Deus. Nossos corações se abrem, nós nos prostramos aos Teus pés, nos rendemos diante do Senhor para adorá-lo, ó Deus. Seja adorado através da vida de cada um de nós aqui, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que as Tuas bênçãos nos alcancem nesta noite mais uma vez. Que a Tua graça repouse sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
continuemos cultuando ao Senhor, louvando em nome de Jesus. Aleluia. Nós podemos adorar o Senhor juntos, como o pastor leu aqui. Eu quero te convidar a celebrar comigo aquele que é o único digno de ser adorado. Vamos adorar a Ele nessa noite, porque nos atos dele nós encontramos vida. E toda fome, toda sede que a sua alma tiver, é dele que será saciada. Amém? Você pode adorar com suas palmas? Aleluia.
Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por estarmos aqui. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Amém? Todos encontraram aí? O Evangelho de Mateus é fácil de ser encontrado. É o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26. Nós vamos ler alguns versículos salteados, começando do 31, do 31 ao 35. Versículo 31 ao 35, nos diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me sejas necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora lá no versículo 57 e 58, nos diz assim: E os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Agora vamos lá para o versículo 69. Versículo 69 nos diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. As crianças vão para a sala hoje? Tem aí. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe, ministrando aos nossos corações através da sua palavra, em nome de Jesus. Fala com o Senhor nesse instante, peça ao Senhor que te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, a Deus, que a tua palavra é poderosa para nos abençoar. Pedimos nesta noite, ministra aos nossos corações, fala a cada um de nós. Derrama, Senhor, a tua graça e entendimento sobre as nossas vidas. Que nós, ó Deus, saiamos aqui cheios da tua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar a cada um de nós, conforme, ó Deus, a necessidade que temos, de acordo com a tua vontade. É no nome santo de Jesus que oramos e agradecidos estamos. Amém. Amém. Queridos irmãos, este é um episódio bastante conhecido nosso, que fala da negação de Pedro ter negado a Jesus. Esse episódio que aconteceu aqui, e que Jesus, de antemão, ele avisa a esses discípulos que eles iriam ficar escandalizados com ele mesmo, com Jesus. E porque estava escrito uma profecia a respeito de Jesus, que feriria o pastor e as ovelhas do seu rebanho ficariam dispersas.
Jesus sabia que ele seria levado para a crucificação, seria preso e seus discípulos se afastariam. Mas Jesus diz assim que mesmo isso acontecendo, que depois da sua ressurreição, Jesus iria conduzi-los para a Galiléia. Eles estariam juntos novamente, eles estariam unidos novamente. Pedro então, tomando a palavra, disse: Senhor, ainda que o Senhor venha ser tropeço para todos, nunca será para mim. Eu jamais me escandalizarei com o Senhor. Os outros podem até se escandalizar com o Senhor, os outros podem até achar que o Senhor fez alguma coisa errada, achar algum motivo para se afastar do Senhor, mas eu jamais farei isso. Eu não farei isso. Eu sou diferente dos outros. É como se Pedro estivesse dizendo assim: eu sou diferente dos outros. A minha capacidade é maior. O Senhor não me conhece. É como se Pedro estivesse dizendo isso para Jesus: o Senhor não me conhece, não sabe bem quem eu sou. O Senhor está falando as coisas aí, mas não se aplica a mim, não se enquadra comigo. Eu jamais abandonarei o Senhor. E aí Pedro ouve de Jesus assim: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro vai à loucura. Pedro então fala assim: não, peraí, não, negar o Senhor? É impossível. Pedro então diz assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos confirmaram a mesma coisa: nós estamos dispostos a morrer para o Senhor, porque irá negar. Negar é fichinha, negar é coisa pequena. Nós estamos dispostos a morrer pelo Senhor. Pedro diz: olha, Senhor, o Senhor está dizendo que eu vou negar o Senhor nesta noite, antes que o galo cante, eu negarei 3 vezes. Não negarei 3, nem 2, nenhuma. Eu morrerei pelo Senhor. Isso é o que Pedro afirma aqui. Então Jesus é preso e levado para a casa do sumo sacerdote, a casa de Caifás, e Pedro segue de longe, fica ali no pátio, observando tudo, para ver, de longe nos diz aqui, para ver o que aconteceu, o que iria acontecer. Estava ali junto dos servos, dos criados ali da casa de Caifás, para ver aqui, como diz a Bíblia, para ver o fim, para ver o resultado, para ver o que tudo aquilo iria dar. E aí então nós começamos a começa a ver aqui esse processo, dos diálogos com Pedro, onde ele de fato nega Jesus 3 vezes. Estando ali, aproxima-se uma criada e fala assim: você estava com Jesus, o Galileu, você estava com ele. Aí Pedro nega. Pedro então nos diz aqui: não sei o que você está dizendo, não sei o que você está falando, não tenho a menor ideia do que você está falando. O que é mesmo que você está falando? Pedro dá uma desentendida, que não sabe nem o que está falando, de quem está falando. Pedro não se importa com dar ouvidos àquela criada. Então Pedro diz: então não sei o que diz, não sei o que está falando. Saiu, se afastou um pouco, e foi então que uma outra criada disse a ele: esse também estava com Jesus o Nazareno. E Pedro, mais uma vez negando Jesus, falou: não conheço tal homem, não sei nem de quem você está falando. Eu não sei nem de quem você está falando, eu não conheço esse homem. Como é o nome dele mesmo? Não sei quem é ele. Primeiro ele diz assim: eu não sei do que você está falando, não sei nem o que citar, o que é mesmo que você está falando, me fala aí, me situa. E agora ele fala: não conheço esse homem. Agora ele já sabe que está falando de alguém. Ele fala: não conheço esse homem, não sei quem é esse tal homem. Ele nem cita o nome de Jesus, não sei quem é esse tal Jesus, eu não sei quem é esse tal homem. Depois se aproximaram dele ali alguns criados e disseram assim: verdadeiramente, olha, definitivamente a gente não tem dúvida, a gente não tem a menor dúvida de que você também é um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. O teu modo, assim como nós temos as regiões, tem sotaques diferentes, os galileus tinham um sotaque um pouco diferente, e eles provavelmente perceberam no modo de falar de Pedro que ele falava parecido com Jesus, como denunciando que ele era da Galileia. Então Pedro começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem, não conheço esse homem. Sabe o que é praguejar?
E jurar, eu juro por qualquer coisa, eu juro por Deus do céu, eu quero que um raio me parta, eu quero que Deus me castigue se eu conheço esse homem. É isso que Pedro está dizendo, ele começa a jurar e praguejar. O que era uma coisa muito comum, até na minha infância se fazia muito isso. Hoje eu não vejo muita gente fazendo isso não, mas na minha infância a gente tinha esse negócio de jurar, né? Tinha uma coisa assim de, quando você jurava, quer dizer que você estava falando muito sério. Tinha até que beijar no dedo assim, né? Assim, um negócio assim, cara, assim, beijar no dedo, eu juro por Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu quero que Deus me castigue se eu estou mentindo, era uma coisa assim. Pedro faz alguma coisa dessa natureza, ele não sabe que tipo de praga Pedro roubou ali naquele instante, né? Dizendo assim, para confirmar que ele estava falando a verdade. Eu juro por tudo que é mais sagrado, eu juro por Deus que eu estou falando a verdade, que eu não conheço esse homem. Eu quero que aconteçam as piores pragas se eu conheço esse homem, se eu estiver mentindo. Eu estou falando a verdade. Eu não conheço tal homem. Eu não conheço tal homem. E aí, nesse exato momento, o galo canta, como Jesus havia falado. Jesus havia dito. E aí nos diz a palavra que então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. No momento que ele ouviu o galo, ele se lembrou das palavras de Jesus. E então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quando a palavra diz Pedro saiu dali e chorou amargamente, é porque naquele instante ele enxergou tudo que havia acontecido, tudo que ele havia feito, e saiu dali e chorou amargamente. Ele é arrependido. Pedro estava arrependido de tudo que aconteceu, de tudo que ele fez, de ter negado a Cristo, de ter falado uma coisa com Cristo e agora ter acontecido tudo isso. Uma história triste e lastimável se a gente não conhecesse o resultado depois, sabendo que Pedro se arrependeu, que Pedro se rendeu a Cristo. Pedro se tornou o líder da igreja, responsável por pregar o Evangelho para o povo gentil, o povo não judeu. Foi aquele que primeiro pregou o Evangelho no dia de Pentecostes para o povo judeu, aquele que primeiro pregou o Evangelho para o povo não judeu, aquele que esteve ali confirmando o Evangelho para os samaritanos, se tornando então um grande líder da igreja dentre os apóstolos, cumprindo o seu propósito, a sua missão, o seu apostolado, confiado por Cristo. E se nós não soubéssemos disso, diríamos que infelizmente foi um triste fim para esse apóstolo. Mas nós sabemos que Pedro foi acolhido por Jesus, por ter se arrependido e prosseguiu na sua missão apostolar. Mas o episódio nos deixa aqui algumas lições, e eu gostaria de colocar aqui algumas afirmações diante da negação de Pedro. Diante da negação de Pedro, eu gostaria de colocar algumas afirmações que nos servem de lição para o nosso aprendizado, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero afirmar para a lição, para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado, é que nossas intenções nem sempre estão de acordo com as nossas ações. Ou vice-versa, nossas ações nem sempre estão de acordo com as nossas intenções. Pedro com certeza tinha a intenção de morrer por Jesus. Pedro não falou aquilo assim do nada. Pedro não falou assim: vou dar uma DH aqui, vou inventar aqui uma mentira, eu vou criar aqui uma ficção. A intenção de Pedro era não só não negar a Jesus, mas também estar pronto para morrer por Jesus. Essa era a intenção de Pedro. Mas no momento crucial, no momento da adversidade, ele negou Jesus 3 vezes. E não foi uma negação simples. Pedro fez juras, Pedro praguejou, dizendo que não conhecia tal homem. Pedro tinha uma intenção, mas a sua ação foi outra. E o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque nós temos um coração enganoso. Nós vivemos, meus irmãos, não muito diferente de Pedro. Pedro era gente como nós somos gente.
Tantas vezes nós temos uma intenção, mas a ação não condiz, não corresponde com as nossas intenções. Portanto, nós devemos nos avaliar mais pelas nossas ações do que pelas nossas intenções. Quando nós nos avaliamos pelas nossas intenções, pelo nosso querer, pelo nosso desejo, pelos nossos planos, nós não estamos fazendo uma avaliação concreta, nós não estamos fazendo uma avaliação real de quem nós somos, do que nós realmente podemos alcançar. Mas quando nós avaliamos, quando nós observamos de fato o que nós realizamos, de fato o que nós alcançamos, de fato o que nós trabalhamos, que nós praticamos, aí sim nós temos um entendimento mais concreto de quem nós somos. Então às vezes a gente para e fala assim, mas eu desejo isso, eu penso assim, eu tenho a intenção disso. É como diz o ditado aí, né? Da boa intenção. Existe muita gente com boa intenção. Não é que boa intenção seja uma coisa ruim, boa intenção é uma coisa boa. E todos nós devemos ter boa intenção, mas não podemos ficar só na boa intenção. Nós precisamos transformar as nossas boas intenções em prática. Precisamos viver de acordo com as nossas boas intenções. Não podemos ficar apenas olhando para dentro de nós, mas para fora de nós também. Olhar para as nossas boas intenções é olhar para dentro de nós. É o que eu desejo, é o que eu intenciono, é o que eu planejo. A Bíblia nos diz que quem deseja nada tem, mas o que faz, o que trabalha, alcança. Ou seja, quem fica só no desejo, só naquela coisa, e nós temos uma capacidade enorme de cultivar esses bons desejos, essas boas intenções, e não transformá-las em prática, e não transformá-las em atitude, e não colocá-las evidentemente nas nossas vidas. A gente vive assim, eu tenho um desejo de fazer isso, de realizar aquilo outro, eu sou uma boa pessoa, eu sou isso, eu sou crente, eu sou certo, eu tenho temor de Deus, mas na prática, às vezes nós não demonstramos essas coisas, e nós precisamos nos avaliar pelo que nós realizamos na prática, nas nossas ações, e não somente as nossas intenções. Repito, as nossas intenções são boas, e esse é o desafio que nós temos, transformar as nossas intenções, que são boas, em ação. E Pedro não conseguiu fazer isso. Acredito que Pedro não estava mentindo quando ele disse que não negaria Jesus, porque essa era a intenção dele. A intenção dele era ser fiel a Cristo, a intenção dele era morrer por Cristo. Mas na hora de transformar isso em ação, ele não conseguiu. Ele não teve êxito na hora de transformar isso em ação. A nossa luta é essa, é conseguir ter sucesso e êxito em transformar as nossas boas intenções, as nossas expectativas, os nossos desejos em prática, em ação, que realmente seja condizente com aquilo que nós temos aprendido e recebido do Senhor. A segunda afirmação que eu quero fazer é que a mentira sempre aumenta a conta para ser sustentada. Então, quando nós resolvemos nos afastar da verdade por alguma razão, quando nós resolvemos sustentar uma mentira, isso tem um preço. Isso tem um preço, e esse preço vai se tornando cada vez maior, cada vez mais pesado. Como eu já disse aqui, Pedro disse, eu não sei o que disse, eu não sei o que você está falando. Depois ele fala, não conheço tal homem. Aí a coisa está ficando mais séria, por fim ele jura e pragueja dizendo que não conhece Jesus. Então ele tem que cada vez mais ir aumentando a sua mentira, colocando mais convicção, mais peso na sua mentira, para tentar sustentar o engano, a mentira, para dizer que ele não conhecia Jesus. A mentira sempre aumenta a conta para ser sustentada. Quando nós queremos viver na mentira, quando nós queremos viver no engano, quando nós queremos nos afastar da verdade, isso será um peso para nós que sempre aumentará. Não é à toa que tem um ditado que diz que a mentira tem pernas curtas, ou seja, ela não consegue ir muito longe.
não consegue ir muito longe. Por quê? Porque na maioria das vezes isso vai se tornando um peso. Cada vez mais você tem que inventar mais coisas, cada vez mais você tem que criar artifícios para sustentar a mentira. Quando alguém quer enganar uma outra pessoa e conta uma mentira, a mesma mentira não cola sempre. Tem que inventar outra coisa, tem que ir criando outras coisas, tem que ir criando outras ideias, tem que ir cada vez incrementando mais. Isso vai se tornando alguma coisa pesada, isso vai se tornando alguma coisa insustentável, isso vai nos aumentando a conta para nós pagarmos, para nós sustentarmos uma mentira. A mentira e o engano sempre será uma coisa pesarosa para nós. A palavra de Deus diz que a verdade nos liberta, a verdade nos deixa leves, a verdade nos deixa desimpedidos, a verdade nos torna pessoas sem barreiras. Enquanto se nós queremos viver no engano, na mentira, quando nós queremos viver longe daquilo que o Senhor nos ensinou, quando nós queremos sustentar algo que não seja a verdade em nossas vidas, algo que não seja aquilo que o Senhor nos ensinou, isso vai se tornando alguma coisa pesada, insustentável, pode nos levar a ações inimagináveis. Há poucas horas, se alguém perguntasse para Pedro, você seria capaz de praguejar para dizer que você não conhece Jesus? Ele era capaz de matar essa pessoa. Pedro queria matar o soldado que veio prender Jesus, um dos soldados. Pedro retrucou Jesus, dizendo assim, Jesus falou com toda clareza que ele negaria. Ele disse, você sabe que é a pessoa que está falando que Jesus está errado? Pedro está dizendo isso, o senhor está errado, o senhor não me conhece, o senhor está equivocado. O senhor está dizendo que eu vou negar o senhor não me conhece. O senhor não me conhece. Eu não sou capaz de negar o Senhor, eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Você está entendendo? E aí de repente Pedro se coloca numa condição de engano, de mentira. E isso vai se tornando alguma coisa que vai sugando ele. E ele fala que não sabe o que está falando, não conhece esse homem, e jura e pragueja que não conhece Jesus. A que ponto que ele chegou? O caminho da mentira é o caminho que pode nos levar a atitudes inimagináveis, que nós podemos parar e falar assim, eu seria capaz de fazer isso. E a gente irá dizer assim, não seria capaz, mas quando nós adentramos o caminho do engano, da mentira, quando nós nos afastamos da verdade, nós descobrimos que nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. Qualquer um de nós. Isso não é especialidade de um e de outro, não. Isso é da natureza humana. Isto é da natureza humana, meus irmãos. Nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. Nós somos capazes de falar coisas que nós não falaríamos. Nós somos capazes de criar histórias que nós jamais imaginávamos. Nós somos capazes de, como dizem alguns, capaz de vender a mãe. Quando falo assim, capaz de vender a mãe, porque a mãe é, teoricamente, a pessoa mais especial que a pessoa tem na vida. Para qualquer um, não considerando o casado, mas a mãe que gerou. É um modo de falar assim, a mãe é aquele ser que amamentou, que gerou, que amamentou, que tem uma expressão de carinho, cuidado, entendeu? E é verdade. Quando adentramos o caminho da mentira, nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. Foi isso que aconteceu com Pedro, e nós devemos cuidar para que a gente não entre nesse caminho. Para que a gente não entre nesse caminho. A terceira afirmação que eu quero fazer é: o propósito de Cristo
não é ter espectadores, mas participantes da vida cristã. O propósito de Cristo não é ter espectadores, mas participantes da vida cristã. Pedro, apóstolo de Jesus, chamado por Jesus para o grupo apostolar, havia ouvido de Jesus que eles iriam ficar escandalizados, e era verdade. Mas Jesus os consola dizendo: mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galiléia, nós estaremos juntos. Isso é uma promessa de Jesus. Entendeu? A gente costuma muito ouvir, né? Já preguei nesse texto, já falei dessa verdade, já ouvi outras pessoas falarem essa mesma verdade. Daquele episódio do barco, da tempestade, e Jesus fala assim: passemos para, já viu? Passemos para a outra margem, para o outro lado. E ali na tempestade os apóstolos acharam que iam morrer, não é? Eles acharam que eles iam morrer. Acordam Jesus, repreendendo Jesus: acorda, não te importas que nós vamos morrer. E aí a gente para e pensa assim: aqueles apóstolos deviam ter se apegado à palavra de Jesus. Passemos para o outro lado, naquele caso lá da tempestade, não é? Eles deviam crer naquela palavra, eles deviam estar firmados naquela palavra, porque aquilo é uma palavra, é uma promessa. Quando Jesus diz passemos para o outro lado, Jesus está dizendo: nós vamos chegar ao outro lado, mesmo que tenha acontecido uma tempestade, não importa, mesmo que o barco tivesse afundado, eles iam andando por cima da água. Mas a pregação não é na tempestade, a pregação é aqui. Jesus fala assim: olha, depois que eu ressuscitar, nós iremos juntos para a Galiléia. Depois que Jesus disse, Pedro tinha que temer o quê? Nada. Mas aí Pedro vai acompanhando de longe, chega na casa de Caifás, nos diz aqui a palavra, e fica ali no pátio para ver o fim, o resultado. Estava ali apenas como um espectador, para ver como ia acontecer. Queria ficar em oculto, não queria que ninguém o reconhecesse. Portanto, quando chega assim: você é um deles. Não, não sou. Você estava com ele, você é um deles, você anda com ele. E ele nega. Pedro, naquele instante, assume a postura de ser apenas um espectador. E o que Jesus queria é que ele fosse um participante. O propósito de Cristo não é ter espectadores, não é ter gente que fica só observando ele para ver o que vai dar. O propósito de Cristo é ter pessoas que participam da vida cristã. Qual deveria ser a atitude de Pedro naquele instante? Estar ali junto. Ser um seguidor dele, sou. Você andava com ele e andava e ando, estou aqui. Era de fato cumprir aquilo que ele falou: se tiver que morrer, eu vou morrer por ele, mas jamais o abandonarei. Estarei junto, participando com ele, não apenas sendo espectador, e não apenas sendo alguém que olha de longe, não sendo apenas alguém que observa para ver o resultado. Eu quero fazer parte do processo. Não quero ser apenas um espectador, mas um participante da vida cristã. Se ia morrer ou não era questão. Pedro tinha que fazer. Ele falou que a gente ia estar junto, que a gente ia para a Galiléia. Se eu conheço bem ele vai cumprir a sua palavra. Se eu conheço bem ele, eu sei que de algum modo nós vamos estar lá, não sei como. Parece que está indo tudo de água abaixo, parece que tudo está caminhando para outro rumo, mas eu preciso crer naquilo que ele falou. Então, eu vou ser um participante. Então, eu vou estar envolvido. Então, eu vou estar junto. Vou fazer parte do processo. Jesus nos chamou para vivermos a vida cristã como participantes da vida cristã e não como espectadores da vida cristã. Faz uma grande diferença nós sermos espectadores. Espectadores são pessoas que veem, espectadores são pessoas que estão simplesmente para receber alguma coisa. Entendeu? Nós não somos espectadores, nós somos corpo de Cristo. Nós estamos observando o corpo de Cristo, nós estamos apreciando o corpo de Cristo, nós não estamos observando a igreja, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos espectadores e cristãos, nós somos cristãos. Se nós vivêssemos pelos séculos, nós não estaríamos
estaríamos nas arenas, nas arquibancadas, nós estaríamos dentro da arena. Há muitas pessoas que vêm, que se ajuntam para ser espectadoras, simplesmente para acompanhar, para ver. E aí, como disse, eu tenho algumas palavras que eu observo bastante e na medida do possível eu tento falar com as pessoas. A pessoa está na igreja e ela tem falas como se ela não fosse parte integrante da igreja, não é? Fala vocês. Quando fala vocês, eu fico lá pensando que vocês como. Eu sei que tem algumas pessoas que falam isso assim, inadvertidamente, não pensam, não tem essa intenção, mas é a prática, não é? Alguém chega assim e fala assim: vocês não têm intenção de fazer isso, não? Alguém chega para mim, irmão da igreja, você é da igreja, está dentro da igreja, fala, vocês não têm intenção de fazer isso assim na igreja, não? Fazer essa programação tal? Aí para vocês quem é espectador? Por que não é um nós? Como se não fizesse parte. Vocês fazem isso, vocês aquilo, vocês, ou seja, parece que tem grupos diferentes aí, vocês e eu, vocês e nós. Não é? Na medida do possível já fiz algumas observações para algumas pessoas nesse sentido. Ainda que não seja essa a intenção de falar, estar à parte. Por isso corrijo os irmãos do louvor quando o dia que chegam aqui e falam assim: a igreja, para cantar, né? Só a igreja. Só a igreja quem? Como assim? Quem está aqui não é igreja? É como se fizesse uma divisão. Quem está aqui é o quê? Quem está aqui é o apresentador, a igreja aí. Nós estamos aqui nos apresentando, nós estamos aqui fazendo alguma coisa e só a igreja daqui para lá. Aí na hora da música, né? Só a igreja, aí todo mundo aqui para. Todo mundo para. Na hora que eu já disse, se alguém falar isso, às vezes sai aqui um negócio desse, você sabe. Às vezes uns irmãos traqueiam na vacilada. Aí eu já falei assim: se falar só a igreja, eu falei para os tocadores: não pare de tocar, não pare de cantar, é uma linguagem que nós não entendemos. Só a igreja só é todo mundo. Não tem só a igreja, aqui só tem a igreja. Aqui só tem a igreja. Então quando eu digo só a igreja, eu sou o quê? Quem está aqui? Não, nós somos aqui os apresentadores, os astros, nós somos aqui o pregador, os louvoristas, e nesse momento nós não somos igreja é só daqui para lá. E aí nós, sem percebermos, criamos uma divisão. Aí alguém fala: pastor, mas essa não é a intenção. Mas vamos cuidar da nossa linguagem, do que nós falamos. A intenção é o que? A intenção é dizer para cantar só as vozes. Então diga só as vozes. Então diga sem os instrumentos. Então fala o que você está intencionado em falar, não é isso? Porque nós somos um só corpo. Eu estou colocando isso aqui de maneira simples. Isso não é alguma coisa tão grave. O fato é que Cristo nos chamou não para sermos espectadores, mas para sermos participantes da vida cristã. Cristo nos chamou para nós vivermos a vida cristã, para nós fazermos parte do corpo. Ser crente não é ter o nome no hall de membros da igreja. Ser crente é ter o nome escrito no livro da vida. Ser crente não é simplesmente frequentar o culto, mas é fazer o culto. É de fato dizendo: eu estou cultuando ao Senhor. Nós cultuamos juntos, isso tem um valor enorme. Nós cultuamos, como lemos aqui no início do culto, congregamos juntos, cultuamos juntos. Mas o culto ele tem que ser coletivo, tem que ser individual.
ele tem que acontecer coletivamente. Eu preciso do culto coletivo, mas preciso do culto individual. Eu tenho que sair daqui com a convicção de que nós cultuamos ao Senhor e que individualmente eu cultuei ao Senhor. Eu não vim aqui para ser um espectador. O espectador é como você vai no circo, tem um circo aí, né? Você vai lá, paga o ingresso, senta e vai ver. E aí eles apresentam. Você não faz parte do espetáculo. O espetáculo está acontecendo lá no picadeiro. Eles são o circo. Eles são os apresentadores. Eles fazem o espetáculo. E todos os outros que estão ali são espectadores. Você não teve que ensaiar, você não teve que programar nada, você só teve que pagar o ingresso para você entrar e ver o espetáculo como um espectador. E pronto. Entendeu? Você não faz parte do circo. Você só vai ali porque você pagou o ingresso, nada mais. Se não paga o ingresso, não entra. Não tem nenhum palhaço que fala assim, você é importante demais para nós, sem você o espetáculo não acontece, você vai entrar de qualquer jeito, com ingresso sem ingresso, com dinheiro sem dinheiro. Não tem nenhum palhaço fazendo isso para você lá, na porta do circo. Quem vai é só o espectador, que vai ao cinema, que vai a qualquer outro lugar. Entendeu? Por isso eu falo algumas coisas também de show, né? Inclusive show evangélico, que é show, né? Show mesmo, show. É espectador, não é culto, não é adoração. Não é? Não é. Show não é adoração, show não é igreja. Show, é apresentação com espectadores. Vai para o show, chega lá e fala assim, venham meus filhos, meus amados, vinde, louvar e adorar ao Senhor. Entra, ingresso, dinheiro, vai. Não pagou ingresso, não entra. Eu não estou falando de show de banda, não, de Rock in Rio, estou falando de show de evangélico. Show é evangélico. Ou não tem? Ou não é assim? Eu não estou aqui discutindo as questões, mas tem custo, tem gasto. Não estou discutindo isso aqui, não estou falando nada disso. Tem custo, tem gasto para montar uma estrutura e tal, tem mesmo. Tudo tem custo, tudo tem gasto. Estou falando do propósito. O propósito é show, entretenimento. Só estou falando que tem que dar nomes às coisas. Se eu estiver aqui num show, eu vou lá como um espectador, para ouvir o cantor, a banda que eu gosto de ouvir, aprecio a voz, e a estrutura que é boa, vou lá, um entretenimento, como espectador, mas não é igreja, não é corpo, não é comunhão, eu não faço parte do processo. Você é alguém apenas que é um espectador. O propósito de Cristo não é que a gente seja espectador na vida cristã, é que a gente seja participante da vida cristã, que a gente viva a vida cristã, na igreja, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Quarto lugar, a quarta afirmação diante da negação de Pedro que faço é: não assumir revela medo, dúvida e insegurança de si mesmo. Pedro não assumiu que conhecia Jesus. Que razão Pedro não assumiu que conhecia Jesus? Porque ele teve medo, como já disse, não sei por quê, de morrer talvez. O que mais ele teria medo? Ele que disse que morreria por Cristo, agora ele não assume que conhece a Cristo. Medo, dúvida do que aconteceria talvez, se eu falar, o que esse povo vai falar e vai pensar de mim? O que vai dizer de mim? Insegurança de si mesmo, quem eu sou, insegurança sobre quem ele era naquele processo ali. Então não assumir revela dificuldades que nós temos, porque ele não assumiu. Nós precisamos ser pessoas que assumam, ou que assumem a identidade cristã. Pessoas que não têm medo de se mostrar,
Pessoas que não têm medo de dizer: eu sou crente, sigo a Cristo, sou fiel ao Senhor. A gente tantas vezes faz como Pedro e fica distante, não assumindo quem nós somos. E nós vivemos uma realidade nos nossos dias, onde nós temos visto tantas pessoas assumirem tantas coisas, falarem tantas coisas. Inclusive há umas falas de que existem umas minorias, isso é um termo da moda, né? Se entende em tantas direções, que as minorias falam alto. E eu não estou aqui questionando isso. Eu não estou aqui questionando se é bom ou se não é. Não estou aqui questionando se pode ou se não pode. Eu estou aqui apenas colocando o fato que as minorias realmente falam alto, se expressam. Elas assumem. E nós tantas vezes não assumimos. Por quê? Por medo, por dúvida, por insegurança. Nós precisamos ser pessoas que assumem a identidade cristã. Nós precisamos ser pessoas que hasteiam a bandeira do cristianismo, de Jesus. Não é a bandeira da igreja, não é a bandeira do evangélico, não é a bandeira do pastor, do crente, é a bandeira de Cristo. De nós somos de Cristo, nós servimos a Cristo, nós pensamos assim porque servimos a Cristo. Pedro deveria dizer: eu estou aqui porque eu sou chamado por Cristo, eu estou aqui porque eu estou com Ele, e se precisar eu morro por Ele. E alguém ia perguntar: você sabe o que você está falando? Eu sei. Você sabe das consequências que pode ter sobre você? Sei. Mas eu assumo que a minha vida pertence a Cristo. Pedro devia ter assumido aquilo que ele falou: eu estou disposto a morrer pelo Senhor, eu assumo a minha vida pertence ao Senhor. O que Pedro disse antes era assim: eu entrego a minha vida pelo Senhor. Mas ele não assumiu isso. Na hora da dificuldade, na hora da luta, ele não assumiu isso. Nós precisamos ser essas pessoas que assumem essa identidade cristã. Mas pastor, o mundo hoje está difícil, o mundo hoje você não pode falar isso, aquilo, outro, e tem questões jurídicas, políticas, tem questões isso, aquilo, outro, e tem muita confusão. Tem mesmo. Nós vamos nos acovardar, nós vamos nos esconder. Não estou dizendo para a gente sair brigando com tudo e com todos, mas nós devemos assumir a nossa identidade. Eu sou cristão, eu sigo a Cristo, eu tenho uma identidade, eu não vou recuar, não vou me esconder, não vou deixar de assumir quem eu sou, a verdade que Cristo colocou na minha vida, a verdade que Cristo me ensinou a seguir. Eu não desistirei, eu não deixarei de assumir por conta de A ou de B, por conta desse ou daquele, por conta de quem diz que pode ou que não pode. Esse mesmo Pedro, em Atos dos Apóstolos, quando começou a pregar juntamente com os outros apóstolos, foi chamado pelas autoridades judaicas que prenderam ele e falaram assim: vocês estão proibidos de pregar esse nome, vocês estão proibidos de falar de Jesus, vocês estão causando confusão. Nós vamos soltar vocês, prenderam eles, nós vamos soltar vocês, mas saiba que vocês estão terminantemente proibidos de pregar sobre esse tal de Jesus, sobre esse cristianismo que vocês estão pregando. Vocês estão proibidos, e para que vocês se lembrem que nós estamos falando sério, vocês vão levar uma chibatada, entendeu? Vai levar um couro cada um e vocês vão proceder agora, tá bom? Eles receberam as chibatadas e saíram dali com medo, saíram dali com dúvida. Eles saíram dali inseguros? Não, eles saíram dali felizes. Eles saíram dali olhando para o outro e falaram assim: olha, o que ele falou é verdade, o que ele falou está cumprindo. Ele disse que nós seríamos testemunhas, ele disse que nós seríamos perseguidos, ele disse que nós seríamos caluniados, ele disse que se perseguiu a ele, a nós também. Está se cumprindo aquilo que ele falou, e o Espírito de Deus está conosco. Nós estamos vivendo a promessa, nós estamos vivendo a verdade, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. E agora
Nós obedeceremos aos homens ou obedeceremos ao nosso Senhor? Eu não estou aqui pregando contravenção, eu estou aqui pregando obediência. Nós assumirmos que somos crentes. A gente não pode se enganar, dizer a vida é assim, o mundo é assim mesmo. A gente vai aceitando tudo que é do mundo, tudo que trazem para nós, e a gente vai se adequando, e a gente vai perdendo a identidade cristã, a gente vai se afastando da verdade. A gente precisa assumir: eu estou com Ele. Entendeu? Por que você pensa assim? Por que você faz diferente? Porque eu estou com Ele. Alguém fala assim: você sabe que ele é um criminoso? É isso que eu ia dizer para ele: você sabe que ele está sendo acusado? Mas eu estou com ele. Você não conhece ele, eu conheço ele. Era isso que eu ia dizer para ele. Você sabe que ele é contra o povo, o nosso povo? Eu ia dizer para ele: Jesus foi acusado injustamente. Você sabe que ele está sendo condenado à morte? Você sabe que não é bom você andar com ele, não é bom para a sua imagem você dizer que conhece a ele? Pedro diz assim: eu sei, eu estou com ele. Você não sabe quem é ele, eu conheço ele. Estou com ele até na morte. É o que muita gente diz hoje. Você sabe que não é muito bom você dizer que você é crente, que você serve a Deus, que você defende esse posicionamento, que você defende isso, que você defende aquilo outro, que você crê nisso, que você crê naquilo outro. Você sabe que não é muito bom? Eu sei que não é muito bom na visão de vocês, mas eu estou com Ele. Ele me ensinou o que é a verdade, Ele me ensinou o caminho, e eu estou com Ele. Eu assumo que eu estou com Ele. Eu assumo que vivo para Ele. De outro modo não serve. Mas você não tem medo? Não, nós não devemos ter medo. Você não tem dúvida? Não tenho dúvida. Só há um caminho, que é Jesus. Você não fica inseguro? Não tem insegurança nenhuma. Como Paulo disse: eu sei a quem eu sirvo. Eu sirvo ao Senhor. Entendeu? Como ano passado a gente viu aquela coisa toda aí, política, o povo preocupado, se Lula entrar, Bolsonaro, não sei o que, aquela coisa toda aí. E nós somos políticos, envolvemos politicamente, temos, porque nós somos cidadãos, e isso faz parte da nossa vida, não é pecado. Entendeu? Mas antes de nós estarmos como A ou B, nós estamos com Jesus. A sua confiança está em quem? Sua vida está firmada em quem? É no presidente? É no juiz? É em alguma autoridade desse mundo? Mas você está preocupado com quem? Você está preocupado com a guerra lá da Rússia e a Ucrânia? Você está preocupado com a China, Estados Unidos? Eu não estou dizendo que isso não importa, não estou dizendo que não seja importante a nossa política nacional, política mundial, não estou dizendo que não seja importante, mas não estou falando assim: eu estou com Jesus. Tem gente que tem muito mais coragem de dizer que está com Lula, que está com Bolsonaro, que defende A ou B, porque dizer: eu estou com Jesus, que defende os princípios políticos, os princípios tais desse mundo, e não defende os princípios da Bíblia, e não defende os princípios cristãos. Eu estou com ele. Tem mais coragem de dizer que está com Lula, que está com Bolsonaro, que está com político A ou B, com prefeito tal, candidato tal. Tem mais coragem, tem mais vigor para defender o político do que defender a sua convicção de que está com Jesus. Era isso que Pedro tinha que ter feito. É isso que nós precisamos fazer. Eu estou com Jesus. É isso que eu falo com meus filhos. E falo de coração, com certeza. Eu falo assim: olha, eu estou com Jesus. Se vocês não estiverem com Jesus, vocês não estão comigo. Nós não estamos juntos. Nós não estamos juntos. Se vocês se afastarem de Jesus, vocês vão sozinhos, porque eu não afasto dele.
Se vocês querem andar junto, tem que ser com Jesus. O propósito da minha vida e das nossas vidas é servir a Jesus. Não tenho a menor dúvida disso. Não falo isso com soberba, eu falo isso com temor, com tremor. Pedindo a graça ao Senhor para que cada dia essa convicção seja vivida na prática. E, em último lugar, eu ainda quero dizer que diante da negação de Pedro, afirmo que as chances de mudanças só acontecem através da memória e rendição à palavra de Cristo. Deixa eu repetir para você entender, preste atenção. As chances de mudanças só acontecem através da memória e rendição à palavra de Cristo. Repito sempre, nós não estamos pregando perfeição, nenhum de nós será perfeito aqui. Portanto, na nossa caminhada, nós estamos sujeitos a tropeçar, nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a nos equivocar, nós estamos sujeitos a desobedecer a Cristo, como aconteceu com Pedro. Judas errou e se tornou perdido. Pedro errou, se arrependeu, se tornou um dos líderes da igreja, responsável para que o Evangelho chegasse até nós. Repito sempre as palavras de um colega de seminário, pastor João Pires. Certo dia, estudando, ele diz assim, que bom que a Bíblia fala dos defeitos dos apóstolos, senão todos nós seríamos frustrados. E todos nós guardamos aquela palavra e repetíamos sempre aquela palavra. Que bom que a Bíblia fala dos defeitos, dos problemas, dos pecados dos apóstolos, porque senão todos nós seríamos frustrados. Porque nós iríamos olhar para nós, iríamos ver que nós não somos perfeitos, que nós pecamos, nós desobedecemos, nós nos equivocamos, nós não transformamos as nossas intenções em ações tantas vezes, e aí nós iríamos viver frustrados. Mas não é impossível servir a Deus. Não é impossível. Assim como os apóstolos, que eram homens como nós, gente como a gente, serviram, nós também podemos servir. Então o que eu quero dizer é que nesse processo, nessa caminhada, nessa luta, nós estamos sujeitos a errar, a equivocar, a pecar, mas nós temos chances de mudança. Mas as chances de mudança só acontecem através da memória e rendição à palavra de Cristo. Pedro, depois de ter feito tudo isso, o galo cantou, e o que nos diz aqui a palavra? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou: Jesus me avisou, Jesus me disse, Jesus disse que eu negaria, Jesus disse que ele estaria conosco indo para a Galileia. Por isso ele saiu dali e chorou amargamente, por isso ele saiu dali arrependido, por isso ele saiu dali chorando amargamente, como quem queria voltar atrás e ter feito tudo diferente, ter feito o contrário do que ele fez. Mas Pedro só se arrependeu porque ele lembrou-se da palavra de Cristo. Nós só temos chances de mudança, nós só temos chances de termos algo diferente nas nossas vidas quando nós lembramos da palavra de Cristo, quando a palavra de Cristo alcança o nosso coração e nós nos rendemos a ela. Foi o que aconteceu a Pedro. Pedro se lembrou da palavra de Cristo e se rendeu a ela e disse: verdadeiramente ele estava certo. Verdadeiramente o que Jesus diz está certo. O que ele fala é que é correto. O que ele fala, mesmo que não seja aquilo que a gente está entendendo, mesmo que não seja aquilo que a gente concorda, mas ele sempre está certo. Então Pedro se rendeu à palavra de Cristo e por isso saiu dali arrependido e chorou amargamente. Nós só temos chances, meus irmãos, de mudança, de restauração, de sermos renovados, quando nós trazemos à nossa memória a palavra de Cristo.
e nos rendemos a ela. Por isso, a importância de conhecermos a palavra. Por isso, a importância de não só conhecermos a palavra, mas de nos rendermos à palavra. Por isso, a importância de nós nos colocarmos diante da palavra de Cristo e entendermos que a palavra de Cristo sempre tem razão. A palavra de Cristo sempre está certa. A palavra de Cristo sempre nos diz a verdade. E se nós nos rendermos à palavra, nós temos o caminho certo. Nós estaremos na verdade. E se errarmos, se tropeçarmos, se pecarmos, nós temos a chance da restauração, do renovo, da reedificação das nossas vidas. Ouçamos a palavra, obedeçamos a palavra, nos rendamos à palavra do Senhor. É a única chance que nós temos de restauração, é a única chance que nós temos de mudanças nas nossas vidas. Lembre-se da palavra do Senhor. Não sigamos o nosso próprio caminho. Não criemos as nossas próprias verdades. Não obedeçamos ao mundo. Não confiemos em nós mesmos. Não falemos como Pedro: o Senhor está errado, o Senhor não me conhece, porque Ele nos conhece. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Ele conhecia Pedro mais do que o próprio Pedro. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Por isso nós precisamos nos render ao Senhor. Dizer: Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Eu quero obedecer ao Senhor, obedecer a tua palavra. É isso que nós precisamos fazer. E a verdade se estabelecerá em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Põe-se de pé no seu lugar, vamos orar. De acordo com que você ouviu a palavra, se de algum modo o Espírito de Deus ministrou ao seu coração, apresente sua vida diante do Senhor e fale com Ele, em nome de Jesus. Fale com Ele, fale com Ele, em nome de Jesus. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, e confessamos que nós somos limitados, sim, mas nós temos o Senhor, teu Espírito, que nos guia, que nos orienta, que nos conduz. Queremos nos render ao Senhor, ó Deus, todos os dias. Sem o Senhor nós estamos perdidos, sem direção. Sem o Senhor, ó Deus, não andamos, ó Deus, retamente. Tem misericórdia das nossas vidas. Olha para cada um de nós, Senhor, e ajuda-nos. Ajuda-nos a enxergar o que não temos enxergado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na prática o que o Senhor tem nos ensinado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a afastar do engano, da mentira e nos estabelecermos na verdade da Tua palavra, a sermos cristãos comprometidos com o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Guarda-nos, livra-nos do mal, ensina-nos a lutar e que nós lutemos e tenhamos vitória. Conquistemos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou, nos alcançou para conquistarmos. Que a Tua graça seja multiplicada entre nós. Se alguém aqui, Senhor, tem enfrentado lutas e dificuldades para viver a vida cristã, Senhor, tenha compaixão, Senhor. Trabalha na vida dessa pessoa para que ela, Senhor, para que ela se renda à Tua palavra, para que ela se renda, Senhor, aos Teus planos, aos propósitos, Senhor. O Senhor está sempre certo. O Senhor é sempre bom. O Senhor nos ama sempre. Nós Te louvamos por isso. Te damos graça. Que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. Que as nossas vidas reflitam de fato quem nós somos. Que a nossa identidade cristã, Senhor, esteja expressa a todos à nossa volta, Senhor. Não com soberba, Senhor, e não com dignidade para nós, mas humildemente glorificando ao Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Muito obrigado. Essa é a nossa oração nesta noite. Diante da palavra, nós ouvimos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Você que trouxe sua contribuição, entregue em honra, adoração, gratidão ao Senhor nosso Deus, aquele que é o dono do ouro e da prata e
cuidado de nós e tem provido para nós. Nós queremos honrar ao Senhor com a palavra que nos ensina, com todo o nosso viver, com os nossos bens, com as nossas posses, honrando ao Senhor com todo o nosso viver. A Ele seja a honra, a glória e toda a adoração em todo o tempo. Que o Senhor seja agradecido. Aleluia, aleluia. Somos a igreja, irmãos. Somos a igreja. Temos que levantar essa bandeira, a bandeira de Cristo. Nada vai parar, gente. Amém? Amém. Então, com esse louvor e com as palmas, vamos adorar o Senhor Jesus. Amém? Oh,
convicção, essa virtude de sermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse dia, por esse culto, por estarmos aqui adorando ao Senhor. Quero orar com o Pedro que está aniversariando. Se você quiser vir aqui à frente. Quando eu cheguei aqui, João Pedro era recém-nascido, né? E foi justamente no dia que eu tomei posse, ele foi apresentado. Hoje está maior do que eu. 2007. E hoje nós temos a alegria de comemorarmos mais um aniversário. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por esse culto, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado nesta noite. Nesse dia, Senhor, nós queremos dar graças ao Senhor pela vida de João Pedro. Ó Deus, por esse dia, o Senhor, ó Deus, nos permite nos alegrar, Senhor, mais um ano de vida. E nós, Senhor, mais uma vez, pedimos pelas tuas bênçãos sobre a vida dele. Que o Senhor dê a ele graça, força, sabedoria, Senhor. Que ele sempre lute e conquiste tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Que ele cada dia se torne, ó Deus, um homem do Senhor para servir e adorar, onde quer que ele esteja. Que a luz de Cristo brilhe em sua vida. Nós o abençoamos, ó Deus, com saúde, com graça, com teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que a alegria do Senhor esteja no coração dele continuamente, para a tua glória. Nós o abençoamos neste dia, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por esse momento que nós reunimos aqui, cultuamos ao Senhor. Recebe a nossa adoração. Continua nos abençoando, nos fortalecendo. Dá-nos uma semana, Senhor, na tua graça, na direção do Senhor, debaixo das tuas mãos. Cada um de nós aqui, Senhor, em todo o tempo, adore, honre, louve ao Senhor. Muito obrigado. No nome de Jesus oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e na paz do Senhor Jesus.